Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um jogador que acabou virando um centro de muitas polêmicas nos últimos tempos e muito mais do que dentro de campo. Tô falando de Gareth Bale, um jogador que foi uma transferência caríssima, valiosíssima, trouxe um retorno imediato muito alto, virou uma das sensações e uma das estrelas do futebol mundial quando chegou ao Real Madrid, conseguiu escrever páginas belíssimas dentro da carreira, mas que hoje, e não é só de hoje, né? Se a gente olhar aí para esses últimos 2 anos, a gente vai ver o Bale cada vez mais esquecido, cada vez mais largado. Agora, por que isso aconteceu? De que forma ele virou esse jogador tão dispensável? E por que ele é dispensável, mas não sai do Real Madrid? Por que ele não vai para lugar nenhum? Algum time deveria se interessar por ele? Talvez fosse uma oportunidade para ele recuperar a carreira? Em que time você acha que o Bale poderia se dar bem? Agora, você acha que pro Bale é muito confortável ficar no Real Madrid? E mais do que isso, acho que é uma pergunta que até coloquei no título do vídeo, que muita gente se faz geralmente, ou faz geralmente, e que eu acho que é importante pra gente abordar também no vídeo. A contratação deu certo ou deu errado? O Bale no Real Madrid foi um fracasso? Foi um sucesso? Então eu acho que tudo isso pode ser abordado nesse vídeo de hoje. Quero o comentário de vocês, participa aqui embaixo, deixa a inscrição no canal, curta o vídeo também, ativa o sininho e vamos falar um pouco sobre esse personagem, esse enorme personagem. O Bale foi um dos grandes protagonistas, um dos grandes personagens dessa década no futebol europeu. Acho que não resta muita dúvida em relação a isso. A ascensão no Tottenham, o nível altíssimo como estrela da Premier League, um jogador que desequilibrava jogos como poucos dentro da Premier League, a transferência para o Real Madrid, né, a chegada como uma das grandes transferências da história do futebol mundial, chegando e assumindo um status importante, criando ali o trio BBC, que viveu uma era muito interessante, né, de rivalidade entre BBC e MSN, ali Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, com Messi, Suárez e Neymar. Foram os dois trios que polarizaram essa disputa numa década que foi muito polarizada entre Real Madrid e Barcelona, não só em âmbito nacional, né, não só na Espanha, mas também na Europa. Se a gente olhar para os títulos de Champions, a gente vai ver que a disputa era muito entre Real Madrid e Barcelona. Claro, com outras grandes equipes, com outras grandes camisas e outros grandes clubes. Mas foi uma década de Real Madrid e Barcelona. E o Bale foi um personagem de vários desses momentos. Só que, de repente, eu não vou dizer de uma hora para outra, porque não foi bem de uma hora para outra, mas hoje o Bale é tratado como um problema. E, aliás, se a gente for olhar para esse período pós-retomada do futebol, período pós-parada da pandemia, a gente vai enxergar o Bale, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, o Bale jogou no Campeonato Espanhol na volta cerca de 100 minutos. Então ele teve ali cerca de 30 minutos num jogo e cerca de 70 minutos no outro, aí jogos contra Eibar e Mallorca, foram as partidas em que ele atuou. Fora isso, e olha que é uma temporada, na temporada como um todo em La Liga, olhando para o recorte atual, ele é o 13º jogador com mais minutos no campeonato. Não é pouca coisa não, então não é que ele tenha jogado pouco ou quase nada na temporada. Mas também é bom lembrar que é uma temporada em que muitas das opções e o setor que menos tem definição no elenco do Real Madrid é o lado do ataque, são as pontas. Por número de opções, também por problemas. Então é uma temporada em que o Hazard chegou para ser o cara, teve problemas com lesões, então ficou fora muito tempo, acaba tendo uma minutagem baixa. O Asensio ficou fora muito tempo por conta de lesão grave, tá voltando agora, então naturalmente teve uma minutagem baixa também. O Isco entrou e saiu, então acabou tendo problemas com lesões também. Vinícius Júnior, Rodrigo, são jogadores jovens, então acabam não tendo tanta continuidade, mas já são jogadores que atingem e assumem um protagonismo importante em momentos do Real Madrid dentro da temporada. Aí você vai olhar e vai enxergar Lucas Vázquez, que muitas vezes é uma peça de confiança do Zidane quando a gente olha para a trajetória, desde a passagem anterior do Zidane. Vai falar talvez de Brahim Dias, jogador que tem pouquíssimos minutos, embora seja talentoso, garoto também. O Real Madrid tem muitas opções para os lados. Hoje, e o retrato que a gente enxerga, por exemplo, olhando a última rodada, foi contra o Atlético Bilbao. Então, o Real Madrid não tinha para aquele jogo o Hazard, colocou em campo Rodrigo e Asensio, teve como opção, não tinha o Isco, mas teve como opção o Vinícius, já colocou em jogos anteriores o Valverde para atuar aberto, o Rames já jogou aberto e já jogou por dentro, ou seja, a gente está falando aí de várias opções anteriores ao Bale, que seria o cara para assumir esse protagonismo. O próprio Jovic, que já causou fora de campo, que até agora rendeu muito pouco dentro de campo, foi contratado como uma esperança de gols, até para ser uma alternativa ao Benzema, não para virar o titular do Benzema, mas eventualmente até para jogar junto ou para entrar nessa rotação dando descanso ao francês, que é a principal peça mais regular, mais confiável do ataque do Real Madrid hoje, e falta alguém para compor esse ataque. Quando o Cristiano Ronaldo sai, era muito natural olhar para o Real Madrid e falar, agora algumas peças vão ter que dar um passo à frente e falar, ó, saiu o cara que era a garantia de gols.
esses gols não vão ser resolvidos por um jogador só. Então vai precisar ter uma divisão aí. Mas alguns jogadores vão precisar crescer. E naturalmente naquela época a gente imaginava o Bale ganhando responsabilidade, né, pelo menos. O Asensio, pelo que ele já tinha mostrado, depois sofreu com lesões, acabou não se recuperando ainda, mas tem muita carreira pela frente. O próprio Isco já tinha virado de uma outra característica, mas um jogador importante com o Zidane. Seriam esses nomes. O Hazard, quando chegou para ser também esse nome, para ser esse jogador. Agora, o Bale, em momento algum, deu uma demonstração de que poderia ser uma peça confiável nesse nível, jogando para resolver jogos. E aí, a imagem atual do Bale é de um cara realmente sem confiança alguma, de um cara pouco útil dentro do elenco. Então, por que o Bale não sai do Real Madrid? A resposta mais simples para isso é quem está disposto a pagar o salário que o Bale recebe no Real Madrid. Né? Ele renovou o contrato em 2016. Na época, alguns valores divergiam nas publicações, nas mídias. Muita gente, o que se falou na época foi algo em torno de 150 milhões por 6 anos. Seria naquela época algo, contando bônus, contando várias coisas, algo do que se falou na época. Depois surgiu o papo de que seria algo próximo de 15 milhões de euros por temporada. Tanto faz, meu ponto aqui não é julgar o salário que qualquer jogador recebe, até porque não é culpa dele se o clube resolve pagar. O jogador, qualquer funcionário, tem o direito de pedir o valor que quiser, pode ser realista ou completamente fora da realidade. Se o chefe resolve pagar, ótimo para quem está recebendo. Então eu não julgo o jogador por receber muito salário. Esse não é um problema na minha visão. Você pode questionar se isso é saudável financeiramente, se é a melhor decisão do ponto de vista do clube, se o clube tem dinheiro para bancar aquilo. São várias outras discussões paralelas. Mas não culpar o jogador se alguém resolveu pagar bastante para ele. Agora, qual que é a importância aqui de falar em valores e falar em salário? É o outro lado da história. Pro Bale, é confortável ficar no Real Madrid mesmo que ele não seja aproveitado? Depende da ambição profissional. Essa ambição eu não estou falando como algo pejorativo ou como algo negativo, não, porque ambição às vezes é uma palavra que pode ter diferentes conotações. Não é o caso aqui. Eu estou falando de ambição, inclusive, de duas formas diferentes. A ambição profissional, no sentido de a minha carreira está passando, eu posso ser muito maior do que eu sou atualmente. Então, talvez valha a pena eu sair e aceitar receber metade do que eu ganho para jogar mais minutos e voltar a ser aquela estrela que eu fui. Ou pode ser a ambição no sentido financeiro mesmo. Tá confortável aqui, eu tô cumprindo meu contrato, tô treinando, tô cumprindo a minha exigência. Se quiserem me aproveitar, ótimo. Se não quiserem, beleza também. Ok, faz parte. Aí vai da cabeça de cada um. A questão é, o Bale virou um jogador completamente ofuscado. Como eu falei, tá atrás de todas essas opções que eu já listei, né? Vinícius, Rodrigo, Hazard, Asensio, Isco, Rames, talvez. Entra e sai do time. Lucas Vazquez, talvez, perdeu um pouco de confiança do Zidane. O Jovic, não sei também, são posições diferentes. Mas assim, Brahim Dias, aí eu acho que nem tanto, porque o Brahim Dias é pouco aproveitado dentro do elenco do Real Madrid, até poderia ser mais. Talvez fosse até melhor para ele ser emprestado como outros nomes, como Takefusa Kubo. Seria bem interessante ver o Brahim Dias com continuidade, mas não tem sido o caso. Então, ok, o Bale ficou para trás na lista. Isso faz do recorte atual uma conclusão absoluta? O Bale fracassou no Real Madrid? A minha resposta é bem objetiva para isso. Não, o Bale não foi um fracasso no Real Madrid. O Bale fez valer a pena o que foi investido nele. Ah, mas como é que você vai mensurar quanto vale um jogador de cerca de 100 milhões de euros? O que faz ele valer ou não? Num clube como o Real Madrid, que tem como uma ambição e quase como uma paranoia mesmo, uma obsessão, né? Mais do que a ambição, é uma obsessão do Real Madrid. A gente viu isso até atrapalhar planejamento durante muito tempo. Atualmente nem tanto, porque o Real Madrid ganhou muitas Champions nos últimos anos, mas a gente viu durante um longo período o Real Madrid abrir mão de determinados projetos quase que unicamente, exclusivamente, porque não tinha atingido o objetivo principal, que era a obsessão da Champions. Então isso já foi um problema muito grave dentro do Real Madrid. Hoje não dá pra falar dessa forma, porque o Real Madrid ganhou várias das últimas Champions, ganhou 4 de 5, né, com o Zidane, se a gente for olhar. Isso é algo absurdo, né, algo extraordinário. Então, se a gente for falar do Zidane, né, ganhou 3, 16, 17, 18, mas tinha conseguido vencer 2014. Então, pegando esse recorte, né, de 14 a 18, são 4 de 5, aí que eu chego no número que eu tinha citado. Claro, depois teve o Liverpool, tem a de 2020 agora que a gente não sabe para onde vai. Mas o fato é que o Real Madrid ganhou muito nesses últimos anos. E o Zidane também ganhou um prestígio capaz de dar uma estabilidade grande no cargo.
até pelo que ele já era como jogador, pelo que ele conquistou como treinador também. Então, tudo isso é fundamental. E deixando claro, não estou colocando 2014 na conta dele, 2014 foi com o Ancelotti, que também foi um treinador que na temporada seguinte acabaria sofrendo uma pressão. Eu sempre contestei muito aquela decisão, eu sempre achei desproporcional a decisão de não querer a continuidade para o Ancelotti. Mas isso é um assunto para outro capítulo. O ponto aqui é o Bale. Então o que faz justificar um investimento alto num clube que é obcecado por uma competição como a Champions, que é obcecado por títulos, que viveu e vive essa disputa tão direta com o Barcelona, num período que foi durante muito tempo de Messi contra Cristiano Ronaldo? A gente está falando de títulos, de ser protagonista em momentos decisivos, de ser importante em momentos decisivos. E isso o Bale foi. O Bale foi um grande protagonista do futebol mundial. E isso vale para diferentes níveis de competição que ele teve pelo Real Madrid. Mas se a gente olhar para... Vamos pegar alguns capítulos, poucos, não vou nem citar tantos, mas final da Copa do Rei em 2014, a arrancada, o gol decisivo, o gol do título, o lance do Bartra contra o Bale, contra o Barcelona na decisão da Copa do Rei. A decisão de 2014 na Champions, ele faz o gol que dá a vantagem para o Real Madrid na prorrogação para bater o Atlético de Madrid. Em 2018, o gol do Bale de bicicleta, aquele gol extraordinário na final da Champions contra o Liverpool, colocando o Real Madrid na frente para o Real Madrid conquistar outra Champions. Eu citei aqui 3 situações extremamente decisivas, em que o cara faz gols que o colocam dentro da história do clube, e colocam de forma importante dentro da história do Real Madrid. Ah, mas só por causa disso? Então dá para pegar um cara aleatório que fez um gol importante e acabou. Não foi só isso a carreira dele com o Real Madrid. Desde 2013 e 2014, a gente vai pegar aí algumas temporadas excelentes do Bale. Foram 4 temporadas com mais de 13 gols dentro do Campeonato Espanhol, o que significa uma contribuição grande ofensiva, e é algo que o Real Madrid sofre hoje. Jogadores que possam contribuir mais na divisão dos gols, né? Você tem o Benzema, o segundo artilheiro do Real Madrid no Campeonato Espanhol é o Sérgio Ramos. É o Sérgio Ramos que tem 10 gols, pela primeira vez no Campeonato Espanhol ele chega à marca de 10 gols. É claro, isso tem muito a ver com o fato de ter virado cobrador de pênaltis, então 6 dos 10 gols são de pênalti, tem mais um de falta, mas de qualquer jeito, o Sérgio Ramos virou um jogador que decide jogos pela capacidade, pela liderança, pela frieza para bater pênalti, isso é um mérito, isso não é um problema. Agora, e aquela distribuição de gols? Quem vai compensar a saída de um Cristiano Ronaldo? Essa pergunta não tem resposta até hoje. O Bale deveria ter sido esse cara. E neste objetivo, nessa missão, o Bale fracassou e muito. Agora, eu não vou estender a palavra fracasso para toda a passagem dele pelo Real Madrid. Então eu acho que é importante diferenciar esses estágios da carreira do Bale. O Bale formou um trio de ataque poderosíssimo. O Bale se encaixou no time e jogou muito bem durante um tempo. O Bale, mais do que no Real Madrid, em 2016, o ano do Bale foi fantástico. O que ele fez pela seleção do País de Gales, por exemplo, né, com a campanha de classificação para a Euro e a campanha na própria Euro. Então o Bale foi sim uma estrela do futebol mundial em vários desses últimos anos. Agora, se a gente pega, vamos lá, para pegar um ponto ali de ruptura de vez, a final da Champions, a mesma que eu citei como um capítulo importante para ele, que já era num momento ali discutível, e ele sai do banco naquele jogo para decidir a partida contra o Liverpool na final de 2018, ali já era um momento em que o desgaste existia, que estava nítido que ele já não era mais aproveitado da forma com que foi em anos anteriores. Ali talvez fosse o momento da saída do Bale, e era o que tudo indicava, inclusive. Só que acabou sendo o momento da saída do Cristiano Ronaldo. E aí ficou muito complicado para o Real Madrid ter que lidar com as duas situações ao mesmo tempo, e ficou muito fácil direcionar para o Bale a expectativa do cara que já estava ali dentro e que poderia ajudar a solucionar esse problema quase impossível, que era solucionar a saída do Cristiano Ronaldo. Então o Bale hoje é realmente uma frustração enorme. E isso vai além do campo, isso vai para o comportamento. Isso vai para a falta de comprometimento ou até a forma como ele não se importa em se integrar mais. Ou para provocações, como ele já fez com a seleção do País de Gales, colocando a bandeira lá, falando sobre as prioridades dele, País de Gales, Golfe e Real Madrid, nessa ordem. Porque virou piada, porque o comportamento e a forma dele nem aí de encarar o clube e essa realidade atual dele incomoda todo mundo. Porque de fato tem um jogador ali que deveria estar rendendo muito mais, que deveria estar solucionando e não criando problema ou sendo esquecido. O Bale hoje só é assunto pra gente questionar o porquê deu errado, o porquê faz hora extra, o porquê não vai pra lugar nenhum e porquê continua lá. E aí é bom lembrar, ele tem mais 2 temporadas de contrato com o Real Madrid, porque o contrato que ele assinou em 2016 era de 6 anos. Então o contrato tem 2020, 2021 e 2021, 2022. É natural que com o passar do tempo ele vá se desvalorizando no mercado, pelo fim do contrato que se aproxima e pelo
nenhum aproveitamento dele dentro de campo atualmente, o que faz com que ele tenha cada vez menos valor de mercado. De qualquer forma, não é só esse o obstáculo, porque como eu falei antes, quem vai querer bancar o salário de um dos jogadores mais caros do futebol mundial? Quem vai querer contratá-lo sabendo que tem esse detalhe? A não ser que o Bale aceite. Aí é um outro lado da história. Então é um tema bem amplo, né? Porque foi um jogador que jogou muito bem, que correspondeu às expectativas, que rendeu com a camisa do Real Madrid, mas que, se a gente for olhar para essa segunda parte, virou realmente um problema. E é um problema de difícil solução, porque ele não soluciona os problemas que aparecem no dia a dia do Real Madrid, para dentro de campo, e o Real Madrid não consegue solucionar o problema de um cara pesado dentro do elenco, pesado financeiramente e até do ponto de vista de mídia mesmo, de status, mas também já não parece se importar muito com o fato de ter ficado em segundo plano. Vamos ver. A gente está se aproximando aí de um momento decisivo dentro da temporada. O Zidane roda o elenco, dá oportunidades. Nessa temporada mesmo, o último Real Madrid-Barcelona acho que foi sintomático nesse sentido, foi simbólico também, porque ele passa uma mensagem. O Bale, muitas vezes, era o jogador que, mesmo quando não estava rendendo, o Zidane colocava em campo em jogos grandes. Colocava ali meio que uma expectativa do cara grande pro jogo grande. E várias vezes ele foi escalado basicamente por isso em clássicos contra o Barcelona, mesmo quando não estava bem, quando não justificava tecnicamente. Nessa temporada não foi o caso. Então a gente não viu isso no jogo pouco antes da parada, né? O jogo antes da paralisação do futebol, o Bale já não foi titular no clássico. E ali acho que já tinha uma mensagem importante. Porque se existe esse atrito entre Zidane e Bale, o Zidane várias vezes tentou dar oportunidades. E segue dando, mesmo que num número menor. À medida em que o Real Madrid vai olhando para os garotos, vai tentando achar potencial e lapidar esse potencial, é natural que o Bale, não rendendo, vá ficando cada vez mais para trás na fila. Então hoje ele realmente ficou bem para trás. Quero saber de vocês, quero saber se vocês acham que o Bale ainda pode fazer alguma coisa no Real Madrid, se ele ainda vai resolver jogo, se ele só vai dar problema, se o Real Madrid deveria tentar forçar uma transferência dele, mesmo que seja para ganhar menos, se tem algum clube que deveria olhar para o Bale como um cara que possa ser a grande contratação nesse momento, para ele chegar como protagonista e de repente reerguer a carreira. O Bale ainda tem alguns anos de carreira pela frente, né? É verdade que ele sofreu com muitas lesões dentro da carreira, mas ainda é um jogador que não dá para dizer que ele está em fim de carreira. Daria para imaginar o Bale aí tranquilamente mais umas 3 ou 4 temporadas jogando em bom nível. Só que nas últimas 2 ele já não jogou. Então eu quero saber de vocês. Quero saber os comentários. De repente, se o Bale ainda pode, com o Real Madrid nesse fim de temporada, resolver algum jogo importante e dar uma reviravolta nisso tudo. Comentem aí, se inscrevam, curtam o vídeo. Um abraço e até a próxima.